como é que vocês estão? Estamos bem, eu pelo menos estou bem, graças a Deus. Que bom. Vamos dar continuidade então ao nosso abençoado culto. Eu vou fazer a primeira oração, Vitor. Você faz a segunda e dá continuidade na leitura de hoje, tá bem? Vamos orar então. Santíssimo Pai, poderoso Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas, a Ti, Pai, rendemos toda honra, glória e louvor. Pai amado, perdoe naquilo que temos falhado, nos lave no sangue de Jesus Cristo, nos capacite de ouvir a tua voz, de obedecer o que o Senhor nos pede para fazer, que é tudo o que o Senhor nos pede para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, para a ajuda das nações, para a ajuda daqueles que estão no nosso redor. Então, possamos cada vez mais estarmos aptos a ouvir a tua voz e assim sermos bênçãos para a vida das pessoas e para nós mesmos também. Pai amado, mais uma vez está aqui teu servo Vitor. Que o Senhor abençoe, continue abençoando teu servo. Derrame em porção dobrada o teu Santo Espírito sobre ele. Que ao falar, ao ler esse livro que tão abençoado que estamos nessa série, lendo, estudando, meditando, mergulhando no profundo, que ele continue, Senhor, recebendo a unção do Espírito Santo. Unge seus lábios com brasas vivas do altar, meu Pai. Pense por nós outros também que estamos aqui no Zoom, aqueles que estão no YouTube, também aqueles que irão assistir mais tarde. Todos igualmente possamos ser abençoados, agraciados pelo Espírito Santo em nós. Pai amado, venha ser com aquelas pessoas que estão doentes, no leito de dor. Visita cada casa, cada lar desse planeta, meu Pai. Cada pessoa que precisa de Ti, que Tua mão santa e poderosa alcance cada uma delas, porque sabemos que nos Teus braços cabemos todos nós, Pai. O Senhor abraça essa terra com os Teus braços de misericórdia, concedendo toda sorte de bênçãos que cada um ser humano precisa, Pai. Mas o que nós mais precisamos é de Jesus Cristo em nós, o caráter de Cristo ser desenvolvido em nós. É por isso que estamos aqui te buscando nas primeiras horas, para desenvolver esse caráter conforme a tua vontade, meu Deus. Ser com todos nós, mais uma vez entregamos nas tuas mãos teu servo vivo. Fale aos nossos corações, que nada venha nos impedir de ouvir a tua voz, Pai. Essas bênçãos nós pedimos e as agradecemos no doce e amorável nome de Jesus, aquele que vive e reina para tudo sempre. Amém, Senhor Deus. Amém e amém. Pai eterno e querido, muito obrigado, Pai, por mais um dia de presente que o Senhor nos dá. E nesse dia nós queremos já devolver a Ti nosso louvor e gratidão, reconhecendo que é o Senhor que nos ampara, é o Senhor que, em Sua santa providência, nos mantém vivos e nos leva por caminhos de crescimento, caminhos de aperfeiçoamento no nosso caráter, caminhos que estão nos preparando para nós vivermos no lar celestial eternamente. O Senhor não quer nos perder, é o que está escrito na Sua palavra. O Senhor nos ama mais do que nós amamos o Senhor e por isso nós te agradecemos. Que nós possamos sentir esse amor e viver de uma forma recíproca, Pai, para ti e também para os que estão ao nosso redor. Nos ensina hoje, eu te peço encarecidamente que o Senhor não olhe para mim, para as minhas falhas, mas que o Senhor derrame o seu Santo Espírito sobre mim, sobre meus irmãos, em todos os aspectos, na leitura, no ouvir, nos comentários, nas os votos feitos no coração, que o seu Espírito possa agir de forma grandiosa, mais uma vez nessa madrugada, e que tudo seja para a honra e glória do seu santo nome. É o que eu te peço e já te agradeço na fé de que o Senhor nos atende os pedidos, porque nós temos um advogado, Jesus Cristo, que permite que nossos pedidos cheguem a Ti, meu Deus, e o Senhor é muito, muito bom para conosco. O Senhor gosta de atender nossas orações, foi o que a gente aprendeu ontem. Mas nós precisamos pedir, e é o que nós estamos fazendo aqui, todos de joelho, alguns no caminho ouvindo, outros sentados, outros deitados ainda. Mas nosso coração tem o mesmo anseio. Que o Senhor nos abençoe, que Sua mão esteja sobre nós, que o Senhor nos ilumine, nos guarde e nos guie na jornada
até a vitória completa que é entrar em Canaã. Nós, nossos parentes, os nossos filhos, os nossos amigos, colegas de trabalho, o máximo de pessoas possível, para a gente ver aqui ir atrás do poder. Nos mostra, nos dá esse poder. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo também. Amém. Louvado seja Deus. Vitor, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Que Deus te use mais uma vez, meu irmão. Amém. Deixa eu ligar a luz aqui rapidinho. Vai ficar melhor, porque eu estou num quarto diferente hoje. Só um segundo. Desculpa aí. Queimou a luz. Tentei ligar ela. Acho que eu vou desligar, tá dando curto-circuito. Desculpa aí, pessoal. Probleminhas técnicos. Eu tô num quarto de hotel e é um hotel que é a primeira vez que eu fico nesse hotel. E tem problema na luz, no curto-circuito. Mas tá tudo bem. Já desliguei. Então vamos lá, um bom dia a todos, que bom vê-los mais uma vez. Já tem mensagem aqui no chat. A Isabel está agradecida a Deus por esses momentos especiais, está aprendendo a cada dia. Privilégio de falar com Deus. E nós estamos agradecidos também, Isabel, por estar aqui junto com você, crescendo a nossa amizade em Cristo, pela oportunidade de estar lendo esse livro maravilhoso e por tudo que o Espírito Santo tem nos ensinado. E hoje nós vamos direto para a leitura, porque temos bastante caminho para cobrir. Nós vamos terminar o capítulo 11 que nós iniciamos ontem. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês gostariam de destacar a respeito de ontem, algo que você aprendeu, algo que foi no seu coração. Aí teve gente que falou o seguinte: ah, Vitor, tem tanta coisa que eu não sei o que colocar. Não precisa escrever tudo, mas se você lembrar assim, ah, isso aqui mexeu comigo, você pode escrever aí, porque faz bem para nossa leitura, para nossa dinâmica aqui. Estados quanto à leitura da palavra do Senhor, né? Que nós precisamos nos dedicar mais. Isso mexeu contigo? Isso já mudou dentro de você? Fala para mim. Para mim, já me impulsionou a ter maiores e melhores momentos na leitura da palavra. Me fez muito bem a leitura do capítulo 10. E depois nós entramos aqui no capítulo 11, que fala, e agora, unir com a leitura o seu falar com Deus. E o falar a gente viu que é abrir o coração a Deus, né? As nossas petições, elas serão ouvidas, devemos nos dedicar mais à oração. E o coração de Deus se inclina anelante para nós. A oração é a chave nas mãos para abrir o celeiro das bênçãos. Olha aí, que coisa maravilhosa. Isso também mexeu contigo? Te motivou a você dedicar mais tempo à oração? Pode até ser que você não tenha conseguido ainda aumentar a sua oração de ontem para hoje, mas o Espírito Santo está te incomodando? Isso é bom. O Espírito Santo tá falando ao seu coraçãozinho para que você se dedique mais à oração. Isso é muito, muito bom. Já é efeito do fato de você ter participado aqui da sala da consagração, essas madrugadas. Deus já está atuando na sua e na minha vida. Glórias a Ele por isso. Então, temos também algo a fazer para as condições qualquer. Lembram quais são as condições? Ter sede, obedecer e ter fé de que seremos atendidos. E Deus é muito sábio para errar, tá bom? Ele não vai te dar coisa ruim, não. Fica tranquilo. O que parece ser ruim vai ser uma bênção. Essa prisão aqui, José olhando, o que é isso que está acontecendo? O que eu fiz? Fica tranquilo, José. Deus está preparando uma grande bênção.
A internet caiu, não foi? Caiu, não foi? E já voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, Ah, estamos ouvindo. que bom. É, lugar novo é assim, gente. A gente vai conseguir, se Deus quiser. Vamos lá, vou voltar a compartilhar minha telinha. Colocar aqui do ladinho. Para os curiosos, eu estou no norte do país. Estou no norte, saí do sudeste, do sul. Ah, essa semana inteira estarei no norte. Então, um outro requisito, né, para nós sermos atendidos é nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam, né? Não guardar no nosso coração nem por mais um dia alguma mágoa por alguém que nos fez mal, mesmo que o mal tenha sido muito, muito grande. Jesus, ele tem poder de tirar essa manchinha, essa dor no seu coração e substituir por amor. Você acredita nisso? Diz amém. É impressionante o poder de Deus para que a gente viva como se fosse um ser divino. Só um ser divino para perdoar, né? Aqueles que nos maltrataram, aqueles que nos abandonaram, aqueles que nos traíram. Hum? E é um privilégio, na verdade, você viver livre desse peso, para que você possa viver leve e Deus possa atender às suas orações, tá bom? Isso foi algo que a gente aprendeu ontem também. E finalmente chegamos a onde a gente parou. Foi aqui. A gente parou nesse parágrafo aqui, daqui a gente vai continuar no capítulo 11 até o fim, se é Deus quiser. Vamos lá. Oi? Estão me ouvindo? sim, é assim mesmo. É, muito bem. Então, a oração incessante é a união ininterrupta da alma com Deus, de maneira que a vida de Deus flui para a nossa vida, e de nossa vida reflui para Deus a pureza e santidade. Coisa boa, coisa boa. Avancemos então. Há necessidade de diligência na oração, que coisa alguma dela vos detenha. Tá vendo? Não permita que nada afete a sua vida de oração. Estabeleça um horário, coloque um alarme no celular, coloque um lembrete. Converse com seu marido, converse com sua esposa, converse com seus filhos. Quem foi a fundadora? Quem que me ajuda aqui? A fundadora de qual igreja? A igreja Não, a metodista não foi uma mulher. Uma outra igreja que tem uma mulher também como um dos grandes pioneiros. E essa mulher tinha muitos filhos, muitos filhos. E quem tem filho aqui sabe, né? E a cartela para os seus filhos. É, você deve fazer isso a todo custo. A internet dele está oscilando, né? Caiu de novo. Gente, se a internet cair de novo, o que eu vou fazer é sair do meu quarto e eu vou lá para a recepção, para lá embaixo e fazer esse culto lá de baixo. Porque ontem eu tive uma reunião lá embaixo e funcionou a internet. Aqui no meu quarto não está funcionando. Então, vamos tentar continuar. Mas se cair, vocês sabem, eu vou pegar o elevador. Vai levar uns 2 minutos para descer. Eu tô no alto. Mas a gente vai conseguir de um jeito ou de outro. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela de novo. Então, estava falando sobre. Eu esqueci o nome dessa mulher. Que ela tinha muitos filhos e para poder fazer o momento de oração dela, ela colocava um lençol sobre a cabeça na cadeira dela. E ela, porque a casa era pequena, né? E as crianças
para cima e para baixo, fazendo tudo. Ela falou assim: ó, quando eu estiver com um lençol aqui, vocês não me atrapalham, eu estou orando. Então, esse era o caminho para ela manter a comunhão dela com o Pai. Ela botava um lençol e ficava ali orando até, até finalizar, até as crianças se acalmarem e permitirem que ela conseguisse orar. Então, nada te detenha, tá? Nada te detenha. Se for necessário botar um lençol na cabeça também, faça para que você possa ter esse momento de comunhão com o divino. Fazei todos os esforços para conservar aberta a comunhão entre Jesus e a vossa própria alma, e procurai toda oportunidade para irdes aonde se costuma fazer a oração. Os que estão realmente buscando a comunhão com Deus serão vistos nas reuniões de oração, fiéis ao seu dever e atentos e ansiosos por colher todos os benefícios que possam conseguir, né, ou lograr. Aproveitarão todas as oportunidades de colocar-se onde possam receber raios de luz do céu. Vigília? Vamos. Sala da consagração? Vamos. Né? As oportunidades que nós tivermos para estarmos orando uns com os outros, a gente vai aproveitar. E orações individuais também. É importante você ter suas orações individuais. Temos que orar em família e, sobretudo, não devemos negligenciar a oração secreta. E a oração secreta? Nossa oração individual, irmãos. Tem gente que vai para a igreja, tem gente que faz o culto com a família, mas não tem investido numa oração secreta, oração individual de forma longa. É necessário fazer uma reforma nesse aspecto, tá bom? É necessário você investir no seu tempo a sós com o Senhor, porque é ela a vida da alma. Olha aí, tá bom? É impossível a alma prosperar enquanto é negligenciada a oração. A oração familiar e a oração pública não bastam. Em solidão, em solidão, abra-se a alma às vistas perscrutadoras de Deus. A oração secreta só deve ser ouvida por Ele, o Deus que ouve as orações. Nenhum ouvido curioso deve partilhar dessas petições, em que a alma assim depõe o seu fardo, né? Na oração secreta, a alma está livre das influências do ambiente, livre da agitação. Então, essa oração secreta tem alguns segredinhos, né? O horário, o local, porque apesar de que sim, também dá para orar no avião, no ônibus, na fila do banco, e é sugerido que o façamos o tempo todo em oração, mas existe uma oração que nós devemos fazer realmente ali no silêncio, no calar da noite ou no início da madrugada. Calmamente, mas com fervor, porque assim, livre da influência do ambiente, né? Calmamente, mas com fervor, busca a Deus. Suave e permanente será a influência que emana daquele que vê o secreto e cujo ouvido está aberto para ouvir a prece que vem do coração. Pela fé, calma e singela, a alma entretém comunhão com Deus e absorve raios de luz divina que a devem fortalecer e suster no conflito contra Satanás. Deus é nossa fortaleza. Deus é nossa fortaleza. E para você tomar posse dessa fortaleza, a oração é a chave para você alcançar as bênçãos do céu, os despenseiros das bênçãos do céu. Orai em vosso aposento particular, e enquanto seguis vossos afazeres diários, elevai muitas vezes, irmãos, muitas vezes elevem mais orações. Quando estiver lavando o prato, tá? Acordei, tava com vocês já na sala de consagração, e aí um dia realmente tinha muita coisa para fazer. E aí, para ajudar minha esposa cuida de muita coisa, basicamente, praticamente tudo. Ela é uma benção na minha vida. Eu fico trabalhando e o resto é com ela. Ela negocia, ela contrata tudo.
Fiquemos em espírito de oração. Ele deve estar indo para a recepção. Sim, pessoal, ele deve estar descido lá para a recepção. Como a Giovana disse, vamos ficar em espírito de oração para tudo dar certo. Espírito Santo operar. Vamos aguardar um pouquinho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Querido Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, estudando um pouco mais sobre a nossa comunhão com o Senhor. Ó Deus querido, o Senhor tem cumprido as Tuas promessas em nossas vidas. E hoje, de um modo muito especial, nós estamos estudando, aprendendo um pouco mais, confirmando aquilo que já sabemos sobre a oração, Pai. E o Senhor está sempre a nos lembrar. A oração é o elo entre nós e Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos dar um meio, um recurso que nos aproxima do Senhor. E nesse momento que estamos a orar, nós cremos que o Senhor está a trabalhar em nosso favor. O Vitor está distante da sua família, distante do seu lar, a trabalho, ele tem compromissos que fazem com que ele necessite estar onde ele está agora. Senhor, proveja para nós os recursos que precisamos para nos manter conectados aqui e para que a Tua palavra já mencionada, já iniciada, seja concluída nesta manhã. Por favor, Senhor, eu sei que Tu podes e nós confiamos no Teu poder. Por isso, nós viemos aqui e suplicamos a Ti. Dá-nos o que precisamos, Pai. Dá-nos o Teu perdão. Permaneça conosco. Estamos em uma igreja virtual, é verdade, mas cremos na vossa onipresença.
E creio que o Senhor visita cada um dos teus filhinhos agora. Amém. Então, Senhor, toma mais uma vez nos no teu altar. Tome esta sala no teu altar, Senhor. Tome esta igreja no teu altar. E ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Estas bênçãos eu te peço e já te agradeço. No doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Júnior, obrigado por interceder aí enquanto eu estava descendo. Eu desci aqui no lobby do hotel, onde eu espero que o sinal seja melhor. Se voltar a cair, aí eu vou saber que não é um problema de internet, é um problema do Zoom. Porque às vezes é o problema do Zoom, eu vou tentar reiniciar o Zoom na próxima vez. Então a gente continua aqui e qualquer coisa eu dou uma reiniciada no computador. Até hoje o Zoom não deu problema nenhum. Se ele insistir hoje é porque deve estar com algum errinho que desconhecido para nós, né? Enquanto eu vou Vitor, fique em compartilhar, paz. Continue aí e nós vamos nos manter aqui em espírito de oração e em nome de Jesus nós vamos concluir o planejamento para hoje. Deus seja amém, louvado, meu irmão. amém. E enquanto eu compartilho aqui, dizendo que aí eu fui lavar os pratos, e aí aproveitei ali para combater o frio. O que que eu usei para combater o frio? Agradecer. Comecei a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, agradecer pela sala da consagração, pelos momentos que nós estamos tendo, agradecer pelas minhas filhas, e comecei a agradecer, agradecer. Isso me ajudou a suportar o frio das 3:30 da manhã, e ir lavando ali as coisas do lado de fora enquanto ainda era noite, né? Então, é o que está dizendo aqui, é levar muitas vezes o coração a Deus. E era assim que Enoque andava com Deus. Ah, como é que Enoque andava com Deus? Pronto, está respondido. Você pode andar com Deus também, amém? Você eleva muitas vezes o coração a Deus, passa o tempo todo com Ele. Antes de uma reunião, faz uma pequena prece, antes de comer, depois de comer, agradece a comida. Agradece os momentos agradáveis que você teve em família, agradece a conversação que você teve, agradece por tudo. Essas orações silenciosas sobem para o trono da graça, qual precioso incenso. E Satanás não pode vencer aquele cujo coração deste modo se firma em Deus. Amém. Eu vou marcar aqui essa frase, né? Então, Satanás não pode vencer se você está sempre de joelhos ou sempre em comunhão com o divino. Não precisa estar sempre de joelhos, né? Você pode também estar em orações em pé, orações dirigindo o seu carro. Como eu falei uma vez que eu fui dirigindo há 4 horas e fui em oração o tempo todo, porque Jesus queria tirar uma manchinha do meu coração e eu fui tão é, resistente, enfrentando ali, lutando, falando, mas eu gosto disso. E ele falou, mas eu preciso tirar. Primeiro, para você poder estar preparado para morar comigo. E segundo, porque eu não posso te abençoar enquanto você ainda tem isso no seu coração. E ali, na luta, como no Vale do Jaboque, Jesus tocou na minha coxa e eu tive que me render. E, e foi a melhor coisa da minha vida. Foi a melhor coisa da minha vida, essa vitória, né? Quando a gente se rende a Jesus, ele toma conta e o jugo dele é suave. O jugo dele é suave. Não há tempo nem lugar impróprios para erguer a Deus uma prece. Ó, não há tempo nem lugar impróprios. Nada há que nos possa impedir de alçar o coração no espírito de oração sincera. Só com uma confirmação, vocês estão me ouvindo, né? Eu estou falando muito baixo. Se vocês quiserem, eu posso falar mais E, alto, tá bom? Eu posso falar mais alto. É possível, mas não sei Vitor, se é está necessário. perfeito. Então Está tá. perfeito. Estou segurando aqui o microfone bem pertinho da boca. E entre as turbas de transeuntes na rua, em meio de uma transação comercial, podemos elevar a Deus um pedido, rogando a direção divina, como fez Neemias quando apresentou seu pedido perante o rei Artaxerxes. Olha só, irmãos, na rua, na fila do banco, quando você estiver negociando, faz uma oração, né? Eleve a Deus um clamor por sabedoria e por inspiração. Onde quer que nos encontremos, nós podemos entreter comunhão íntima com Deus. Devemos ter constantemente aberta a porta do coração, erguendo sempre a Jesus o convite para vir habitar na nossa alma, como um hóspede celestial. Fala uma coisa para mim, isso aqui faz sentido para vocês? Isso está mexendo contigo? Você está enxergando oportunidades de melhoria
na sua vida, de um aumento na sua dedicação, no seu respirar, que seja um respirar mais espiritual. Isso tem saltado aos seus olhos, como tem saltado aos meus, porque isso aqui mostra quão negligente eu tenho sido, né? Às vezes na loucura e na correria do dia a dia, saindo afoito, e isso não é bom. A gente perde oportunidades de estar andando com o celeste, com o divino. E aqui tem um convite, um lembrete do caminho a Cristo, para que a gente possa fazer uma reforma nesse aspecto. Ainda que nos achemos numa atmosfera maculada e corrupta, ó, mesmo que você esteja perto de gente ruim, não lhe somos forçados a respirar os miasmas, mas podemos viver no puro ambiente do céu. Vitor, a minha casa é um horror, é música alta o tempo todo, as pessoas falam besteira. No meu trabalho só falam coisas assim impuras, mesmo numa atmosfera maculada e corrupta. Qual é a sua oportunidade? A sua oportunidade é você elevar-se e viver num ambiente puro do céu. É mais difícil, né? Quando a música tá batendo na cabeça. Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui, mas eu estou com uma música aqui em cima, uma música, infelizmente, que não é uma música do céu. É mais difícil, mas é possível. O Espírito Santo consegue tapar os ouvidos nossos para que a gente possa se concentrar. Não sei se vocês estão ouvindo aqui uma música de balada aqui. 5 da manhã, gente. Quem que gosta de música de balada 5 da manhã? Que coisa horrível. Então, podemos cerrar todas as portas a imaginações impuras e pensamentos profanos. Então, graças a Deus, podemos estar até ouvindo aqui. Eu, pelo menos, estou ouvindo. Pode ser que vocês não estejam, mas está cerrada a porta em nome de Cristo Jesus. Eu não estou pensando em nada do que a música está tocando. Erguendo nossa alma à presença de Deus por meio de sincera oração. Aquele cujo coração se acha aberto para receber o auxílio e a bênção de Deus, há de viver numa atmosfera mais santa que a da terra, tendo constante comunhão com o céu. É esse o convite, irmão, para mim e para você. Aí aqui, ó, a pessoa já está falando, sim, isso já me faz refletir, verdade, nos comentários, né? Quem tiver no YouTube, coloca os comentários aí também. Que coisa, que convite, que luz que a gente está recebendo, né, irmãos, nesses dias, né? Nessa leitura gostosa aqui na sala da consagração. E hoje, sinceramente, foi por isso que eu fiz o convite para vocês. E para você que veio hoje, que não estava vindo, muito bem-vindo. Você não veio à toa, tá? Isso aqui é um convite do Senhor para que você mude, para que você invista, para que você alcance um patamar superior, para que você consiga resolver os seus problemas. Sabe? Porque quem não vai resolver seus problemas não é você, é Jesus por você. Ele vai inspirar em você reformas, ele vai inspirar em você o caminho a ser tomado, ele vai inspirar em você decisões a serem tomadas. Acredite nisso, mas para isso tem que estar sempre em oração. E quando você começa a aumentar essa comunhão com o Senhor, com o divino, você começa a ser guiado de coisas que você nem imaginava. Atravessa a rua no momento que você não está acostumado a atravessar a rua. Você manda mensagem para alguém que você não estava pensando nela, nem fazia sentido mandar mensagem. E isso tudo é providência divina. Os olhos do Senhor passam por sobre a terra, olhando aqueles que têm um coração voltados para Ele, e Ele vai te usar grandemente, tá bom? Mas para isso, ó, em constante comunhão com o céu. Amém, né? A gente dá vontade de dá vontade de sair pulando, né, com essa mensagem e correndo e agradecendo a Deus pela essa oportunidade. Que coisa boa. Já daria para terminar aqui, mas tem mais. Precisamos ter acerca de Jesus uma visão mais nítida, bem como mais ampla compreensão do valor das realidades eternas. O coração dos filhos de Deus se tem de encher de beleza e santidade. É isso aqui, irmãos. Quando você anda com Jesus, você fica bonito. O seu caráter, o seu falar, vou colocar em vermelho até aqui. As suas atitudes, o seu carinho, o seu amor pelos outros começa a exalar, e isso vai servir de impacto e influência sobre todos que estão ao seu redor. É assim que você vai ser usado para salvar almas, é assim que você vai ser usado para fazer uma reforma no seu lar, tá bom? Orações constantes para que você se encha de beleza e santidade. E para que assim seja, devemos procurar a divina revelação das coisas celestiais. Lembram que eu falei para vocês ontem? Foi ontem, foi antes de ontem? Que lendo a palavra do Senhor, Deus vai te revelar mais coisas.
Quem foi no meu canal já viu qual é o verso que eu tenho lá no meu canal, meu verso principal, que a glória de Deus é ocultar determinadas coisas. Por que que Deus oculta? Depois você pergunta para ele quando chegar no céu. Mas é assim que ele atua. Ele oculta determinadas coisas, mas a glória do homem é revelá-las. Mas você tem que trabalhar para isso. Você tem que pegar uma picareta e começar a bater no chão. Tem, 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 lendo ali Provérbios uma vez, duas vezes, pim, três vezes, pim, quatro vezes, pim, cinco vezes, pim, seis, sete, e aí você vai finalmente encontrar pepitas de ouro, gemas de diamante que ninguém nunca falou para você, que nunca foi revelado para ninguém, mas o Espírito Santo tem especial para a sua vida, para a sua necessidade, mas você tem que trabalhar e buscar. Você mesma, lendo, 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 em oração, clamando, Senhor, me mostra, me revela as coisas divinas, me revela o que eu necessito, Pai. Eu estou em 1 Coríntios, como eu falei para vocês, e depois eu vou ler 2 Coríntios. E que nossa alma se dilate e eleve, a fim de que Deus nos possa proporcionar um hausto da atmosfera celeste. Podemos nos conservar tão achegados a Deus que em cada inesperada provação nossos pensamentos para Ele se volvam tão naturalmente como a flor se volta para o sol. Amém e amém. Eu vou marcar isso aqui. Meu irmão, se você acordou hoje, é porque Deus acredita em você. Deus acredita em você. Agora, para que você vença, para que você realmente mude o patamar espiritual da sua vida, como nunca você viveu antes, o convite é esse aqui, ó. Você vai andar com Jesus de tal forma que qualquer problema que você encontre, o seu pensamento vai se volver para ele e não para a ansiedade e não para a vingança, tá bom? E não para a briga e não para a impaciência. Houve uma provação, você amou a pessoa, deu um presente para ela e ela te tratou com ódio, ela te tratou com ingratidão. Isso é uma aprovação, não é? Essa é uma aprovação. O que que vai acontecer com o seu pensamento? Vai se voltar para Jesus, como uma flor para o sol. Amém? É esse o convite, meu querido. Você não precisa lidar quando você ouve assim essa mensagem de que a gente não pode ser impaciente, que a gente não pode ser bravo, que a gente não pode ser vingativo, que a gente não pode ter pensamentos sensuais, que a gente não pode ter essas coisas. Você fica pensando, mas é difícil para mim, não é difícil, não. É impossível. Para a carne é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. É só você se enredar numa vida de constante oração e leitura da palavra. Jejum são necessários também, mudanças de hábitos, né? O que está roubando a sua promessa? A distração. Lembra que a gente falou sobre isso? A distração está roubando a promessa na sua vida. O celular constante está atrapalhando a sua vida de oração, né? Então, quando você fizer essa mudança, essa pequena reforma, na verdade é uma grande reforma, né? Porque a gente está tão viciado, né, no aparelho, é uma grande reforma até, porque parece que virou uma parte do nosso cérebro, mas quando a gente fizer essa reforma, aí lá vai estar esperando para você uma riqueza grande, uma riqueza do Senhor guardada. Você vai viver de tal forma que qualquer provação, o seu pensamento se volta para Ele e não se volta para o seu próprio eu. Exponde continuamente ao Senhor vossas necessidades e também as alegrias. Que coisa boa a gente estar nessa madrugada juntos. Que coisa boa eu ter comido esse cuscuz, né? Para quem gosta de cuscuz. Cuscuz e coentro, né? São duas coisas que ou você ama ou você odeia. É um negócio impressionante, né? Só que é importante você aprender a gostar do cuscuz, porque na mesa quilométrica do céu, no primeiro jantar que Deus vai fazer pra gente, adivinha qual é o seu prato principal? Vai ser cuscuz. Tô brincando. Isso aí é o sonho do nordestino. Ele sonha com um pé de cuscuz no céu. Mas eu sei quem que é paulista não gosta. Então, pesares, o Senhor cuida dos seus pesares, você tem que apresentar para o Senhor os seus pesares também, os cuidados e os temores. Não o podeis sobrecarregar. Você não pode sobrecarregar Deus. Ele gosta de te ouvir, ele te ama. Não pode fadigar. Aquele que conta os cabelos de vossa cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11. O seu
Aurei, você me ouve? Sim, te Elô? ouço. Sim, Amém. A internet caiu. Olha, enquanto o Vitor volta lá, eu sugiro nós acompanharmos aqui, né, a leitura, e se Deus quiser, ele vai voltar. Eu não sei quantos de vocês estão com o livro aberto, eu sei que eu jamais conseguirei ser a voz de Deus como o Vitor está sendo, mas eu vou continuar a leitura e quando ele retornar, que será em breve, se Deus quiser, ele comenta para nós. Eu digo aonde nós paramos e aí ele comenta. Tá certo, Aurê? certo. Seu coração cheio de amor se enternece com nossas tristezas, até mesmo quando as pronunciamos. O Vitor estava comentando, né, aqui sobre a nossa necessidade de levar as nossas preocupações, as nossas tristezas, as nossas alegrias, os nossos temores, tudo que se passa pela nossa cabeça deve ser levado ao altar do Senhor. Foi isso que ele leu, né? O meu livro é em uma linguagem uma tradução um pouquinho diferente da dele, mas tudo está dizendo a Ele já mesma coisa. voltou. Oi, Júnior. Amém. Deus seja Obrigado. louvado. Vitor, Irmãos, eu estava quantas vezes... comentando aqui, você Ah, pode pode falar. continuar. Você Tá pode bom. continuar aí, seu Obrigado. coração. Deus seja louvado. Amém. Não, quantas vezes Eu derrubar, li, quantas vezes a gente vai levantar. É assim a vida do cristão. amém, eu creio. E Ai, vamos ai, esperar. ai, ai. Eu li só uma E- frasezinha aí, é a minha gos- tradução é um pouco A sua diferente, tradução você ela é pode um continuar. pouco mais moderna, né? Isso é bom. Isso é bom. Não Isso é sei. bom. Eu sou, Coisa. eu sou mais novinha na fé, você já nasceu em berço e eu, Ai, infelizmente, ai. Fica como essa dica na próxima leitura que a gente fizer, que a gente busca uma versão que seja mais... É porque essas palavras rebuscadas eu até gosto. Eu até gosto. Eu acho que mantém a língua portuguesa viva, mas realmente seria talvez uma sugestão a gente ver com a versão mais moderna. Mas vamos lá. Coisa alguma é demasiado grande para ele, pois ele sustém os mundos e ele rege o universo. Nada do que de algum modo se relaciona é tão insignificante que eu não observe. Ó, mexeu com a sua paz. É isso, irmãos. Irmãos, por favor, anotem isso. Eu falo para vocês, para não vir para a classe, para a salinha sem papel e caneta. Não faça isso, por favor. Anote isso aqui, ó. Mexeu com a sua paz, isso importa para o Mexeu com a sua paz, isso importa para o Senhor. Nada de que se mexa com a sua paz é insignificante que Deus não o observe, tá bom? Não há em nossa vida nenhum capítulo demasiado obscuro para que eu possa ler. Perplexidade alguma por demais intrincada para que ele possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, ou ansiedade alguma lhe atormentar a alma, nenhuma alegria possuí-lo, se o quê? Aqui, ó. Nenhuma prece sincera escapa dos lábios sem que seja observado por nosso Pai Celeste, ou sem que lhe atraia o imediato interesse. Mexeu contigo para o bem, isso interessa ao Senhor. Mexeu contigo para o mal, isso interessa para o Senhor. Mexeu contigo de qualquer forma, ou alegria ou tormento, ele se interessa. Só que você tem que. O que a gente aprendeu ontem? Você tem que apresentar isso para ele, porque senão ele não pode atuar. Vocês entendem que nós somos seres livres e que Satanás impede que Deus nos dê bênçãos que, não for, que nós não pedimos. Existem bênçãos que Deus já deu. Sol, a chuva, mas tem bênçãos que ele fica esperando. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque Satanás não deixa chegar para nós. Ele fala, não, mas ué, ele não pediu isso aí, por que você está trazendo? O anjo vem com a bênção e ele fala, não, pode voltar. E você acredita que volta? A gente tem essa orientação no livro é, Verdade sobre os Anjos. A gente tem isso também na Respostas Incríveis à Oração, do Roger Morneau. Quem que aqui já assistiu o Roger Morneau? Que escreveu Viagem Sobrenatural. Então, ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmo 147:3. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas como se não existisse nenhuma outra por quem ele houvesse dado o seu bem-amado Filho. Eu clamo que, em nome de Cristo Jesus, você que está depressivo, você que está deprimido, você entenda isso aqui que está sendo dito. Ó. Deus tem uma relação contigo, única. Ele te ama e ele te entende.
É como se não existisse mais ninguém. Ele sabe o problema que você está passando. Creia e tome posse da promessa da vitória para você sair dessa situação. Creia. Irmão, se eu fosse contar o meu episódio com a minha esposa, a gente novinho, a gente enfrentou um problema tão grande, eu quase fiquei viúvo pelas dificuldades que nós enfrentamos no início do nosso casamento. Minha esposa trabalhava demais e na dedicação dela, ela acabou caindo doentinha em cima da cama. Ela chegou a ficar em coma, ela esqueceu quem eu era. E eu chorava tanto. E eu pensava que não tinha saída. A gente morava longe da nossa família, como sempre moramos. E agora estamos mais perto da minha sogra. Mas no meu clamor, sabe, no meu choro, e ali na escuridão da vida, eu pensando que a minha esposa ia morrer, é, eu Deus cheguei, ouviu a sua oração. eu cheguei a desistir. No momento eu aceitei que ela sempre ficaria doente pelo resto da vida dela em cima da cama. Teve um momento que eu desisti. E hoje a gente tem duas filhas, lindas, maravilhosas. Minha esposa não toma nenhum remédio. Nenhum remédio. Então, Glória a Deus. você está no seu pior momento da sua vida agora, no fundo do poço, e você não vê saída. Clame, acredite. Deus tem uma solução para os seus problemas. Mas Ele precisa e Ele quer mudar você. E nesse vale da sombra da morte, nós saímos diferentes. E hoje nós dedicamos nossa vida ao Senhor. O Senhor não era a nossa prioridade, eu confesso isso. Nossa prioridade era o trabalho e o crescimento profissional. Eram as coisas do mundo. Apesar de que nunca saímos da igreja, nunca deixamos de frequentar, sempre estivemos, né, de uma certa forma, próximos da questão eclesiástica, mas o coração é o que importa, meus irmãos. Se tiver uma fagulha de amor pelas coisas do mundo, você não vai para o céu e Jesus ama você demais para deixar você aqui nessa terra. Então, se for necessário, ele vai jogar você no fundo do poço para que você aprenda que o que ele está preparando para você é muito melhor e muito maior do que o que você está desejando aqui. Então Deus teve que nos humilhar, nos humilhar. Nós fomos humilhados, humilhados. Falimos, perdemos a saúde e quase perdemos a vida. Mas Deus segurou a minha esposa porque ele tinha um plano para ela e hoje ela é uma bênção na obra do Senhor. E quem conhece ela sabe o que que ela faz, o dom que ela tem de fazer eventos para a igreja. E ela traz pessoas para poder pregar a palavra. Estamos trazendo o irmão Leandro Dalla aqui para a nossa igreja. E tenho certeza que vai ser para bênção e para salvação de muitas almas. Ai, desculpe. Vamos lá. Então, Jesus disse: Vocês pedem em meu nome, e eu não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. É Deus que te ama. Eu vos escolhi a vós, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Orar em nome de Jesus, porém, é mais do que simplesmente mencionar-lhe o nome no começo e no fim da oração. É orar segundo o sentimento e o espírito de Jesus, ao mesmo tempo que lhe cremos nas promessas, descansamos em sua graça e fazemos as suas obras, né? Então, você tem que se apegar nisso. Mesmo que você não consiga enxergar que Deus tem um plano para sua vida e que ele quer tirar você de onde você está para você ser usado também. E Deus não pretende que nos tornemos eremitas ou monges, que nos afastemos do mundo a fim de nos consagrar a práticas de piedade. Isso aqui está em Provérbios 18:1. Aquele que se isola para sua própria destruição. Não é o propósito de Deus que você. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho visto, infelizmente, um padrão de irmãos que realizam reformas na vida e buscam a consagração deles diminuírem o impacto deles na sociedade. E eu não sei se esse é o plano de Deus, tá? Então, por favor, eu não estou aqui criticando a decisão de ninguém. Eu só gostaria que nós refletíssemos um pouco no seguinte aspecto. Satanás, então, ele faz de tudo para que a gente goste e ame o mundo, né? As coisas do mundo. Nossa, irmão, são 6 horas, eu nem percebi.
Então vou contar rápido. Vitor, pode continuar falando, a gente reduz as considerações um pouquinho. Você pode continuar falando, tá bom? Tá bom, Do livro aí. Falta pouquinho, falta uma página e meia só. E a gente aí a consegue. Uma página gente. e meia a gente consegue matar em 8 minutos. 8 minutos. Amém. Então, o plano do inimigo é que a gente fique enredado nos seus hábitos, nas suas vontades, certo? Nas suas práticas, né? E aí, pela luz do Senhor Jesus, pela sua grande misericórdia, a gente consegue alcançar, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos alcança, né? A gente começa a fazer algumas reformas na nossa vida, né? E é uma bênção essas reformas. Mas eu tenho percebido que muitos irmãos que fazem reforma e vão para o campo, que é uma bênção também, infelizmente começam a diminuir o impacto deles. Começam a tomar decisões que, ao invés de elevar agora a luz que tem ser levado para mais pessoas, acaba sendo levada para menos. Isso não é o plano do Senhor, gente. Porque justamente é tão difícil o Espírito Santo alcançar uma alma hoje em dia, porque as pessoas estão tão enredadas que uma vez que você seja alcançado, você tem que ser multiplicado, você tem que aumentar a sua voz e não diminuir a sua voz, você tem que se expor mais e não se esconder. Eu creio que isso é um plano do inimigo, sinceramente, porque é tão difícil alguém se consagrar para a santificação, e quando a pessoa se consagra à santificação, ela se esconde. Entendeu? Eu não estou falando aqui contra a vida no campo, pelo contrário, é para viver no campo, é para viver no campo porque é lá onde você vai recarregar suas energias. A gente já leu sobre isso aqui, eu não preciso mencionar, não é sobre o assunto de hoje, mas de lá você deve se projetar, meus irmãos, você deve se projetar, o seu ministério deve crescer. Se você canta, você tem que clamar para que Deus leve a sua voz para o máximo de pessoas possível. Se você prega, se você cozinha, se você empreende, peça para que Deus multiplique. Se você tem um sonho de abrir um restaurante vegetariano, peça para que Deus te dê o dom da multiplicação e você possa abrir uma franquia disso e leve para o Brasil inteiro. Do campo, é isso que eu gostaria de ver mais. Eu gostaria de ver mais os irmãos prosperando de dentro do campo, para que isso sirva de inspiração para os que estão fora, porque as pessoas que estão na cidade ficam olhando assim para a gente e falam assim: não, olha lá, se escondeu. E não é esse o propósito do Senhor para nós. A gente tem. São 9. Alguma noção de número? São 9 bilhões de pessoas que precisam da palavra de Deus. 9 bilhões. Só no Brasil estamos falando de 230 milhões de pessoas. É muita gente para a gente salvar, irmãos. É muita gente. Você tem que ter os olhos de Jesus, o amor dele e a ambição do Senhor de alcançar todo mundo. É muita gente. E a gente não vai conseguir alcançar todo mundo. É por isso que eu falo pro pessoal: dá like, compartilha o vídeo, faça pelo menos essa parte sua, para que possa chegar para mais gente, entende? Então, eu tô falando tudo isso por quê? Porque Deus não pretende que a gente se torne um eremita, um monge, e que a gente se afaste do mundo, a fim de nos consagrar a práticas de piedade. A nossa vida deve ser tal como foi a de Cristo, dividir-se entre o monte da oração e o convívio das multidões. Então, é aqui onde você se recarrega, é aqui onde você se recarrega, e é aqui onde você aplica a sua realidade. Temos que aumentar o nosso impacto com as pessoas. Aquele que não faz senão orar, ou em breve deixará de o fazer, ou suas orações se tornarão formais e rotineiras. Quando os homens se retiram da convivência de seus semelhantes, da esfera dos deveres cristãos, deixando de levar sua cruz, quando deixam de trabalhar zelosamente pelo Mestre, que com tanto zelo por eles trabalhou, privam-se do objetivo essencial da oração, deixando de ser estimulados às devoções. Suas preces se tornam pessoais e egoístas. Não podem orar a respeito das necessidades humanas ou da edificação do reino de Cristo, suplicando forças para o trabalho, porque está pensando demais nele mesmo, né? É para nosso prejuízo que nos privamos do privilégio de nos reunir uns com os outros, para nos fortalecer e animar mutuamente ao serviço do Senhor. As verdades de sua palavra perdem seu vigor e importância para o nosso espírito. O coração deixa de ser iluminado e comovido por sua santificadora influência e declinamos na espiritualidade. Perdemos muito em nossas relações como cristãos, devido à falta de simpatia de uns para com os outros. Aquele que se fecha consigo mesmo não está preenchendo o lugar a que o Senhor o designou.
O devido cultivo dos traços sociais de nossa natureza leva-nos a ter simpatia pelos outros, sendo um meio de nos desenvolver e tornar mais fortes para o serviço de Deus. Irmãos, orem por algo que o Espírito Santo está colocando na minha cabeça agora. Eu não tinha planejado falar sobre isso, mas orem por algo. Eu e minha esposa, nós estamos iniciando um projeto evangelístico. Algo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu gostaria que vocês orassem por esse projeto, é uma cidade nova. Mas não só isso. Sendo bem-sucedidos nesse projeto, eu gostaria de programar esse projeto, de planificá-lo, de tal forma que ele possa ser replicado no Brasil inteiro. Eu gostaria de compartilhar com vocês os erros e os acertos, para que nós possamos, em Cristo Jesus, quem sabe levantar na sua região um projeto similar. É algo que o Espírito Santo tem nos colocado e tem nos trazido pessoas especializadas, pessoas consagradas, que está nos mostrando onde a gente ainda precisa melhorar. E a gente está colocando tudo isso no papel. E para honra e glória de Deus, pretendemos implantar esse projeto a partir do mês de abril. Desculpa, a partir do mês de maio. A partir do mês de maio. A gente vai se planejar em abril e executar em maio. Então, orem por isso desde já. É algo que tem o objetivo de chegar numa cidade e converter uma cidade inteira. Essa é a ambição. Eu falo isso em nome de Cristo Jesus. Não estou falando isso por mim, não. Estou falando isso pela ambição de Cristo. É de chegar numa cidade e quebrar a maldição de uma cidade inteira. Quebrar. Expulsar Satanás da região. E implantar o reino de Cristo Jesus no lugar. A gente está orando, a gente está clamando, a gente está planejando isso aí. É algo diferente da forma que a gente atua. É algo estruturado, é algo baseado na palavra do Senhor, baseado na igreja primitiva. Entende? São coisas que o Senhor foi me mostrando e que eu fui anotando e falando, isso aqui faz muito sentido. Isso aqui é o formato, porque, irmãos, a gente não pode colocar tudo nas costas do Espírito Santo. Eu vou fazer isso aqui, eu já falei sobre isso. O Espírito Santo que se vira depois, né? Basicamente é isso que a gente faz muitas vezes. Não, o resto é com o Espírito Santo. Não, o método é contigo também. O Espírito Santo vai te inspirar o método correto, tá? Existem métodos incorretos, existem métodos que não funcionam. Existem métodos que funcionam. Qual é o método que funciona? Eu não sei, não estou dizendo que eu sei. Mas a gente está orando para que Deus nos mostre esse método. E uma vez que Ele nos mostre, a gente tem que testar, aplicar, medir os resultados, igual o povo do mundo faz nas empresas. Eles medem novas metodologias, eles contratam consultorias. Eu estou falando com um banco que contratou uma empresa de consultoria para poder dizer o que eles devem fazer. Sabe quanto esse banco pagou para essa consultoria? 400 milhões de reais, irmãos. Olha o valor que o mundo dá para o conselho, né? E a gente, às vezes, né, não quer pagar. A gente tem que pagar para que a gente possa ir aprender num evento, comprar mais um livro, ou pagar na base da oração, né? Clamando para que o Espírito Santo nos revele. Então, 400 milhões, né? Então, olha que coisa absurda. O mundo valoriza muito os métodos que funcionam. Qual é o método que funciona? A gente tem que entender o método que funciona e aplicar o método que funciona, né? O Espírito de Profecia nos traz revelações a respeito disso. E a Bíblia também, e a gente está querendo implementar isso na nova cidade que a gente está mudando. Se os cristãos entretivessem convivência, falando entre si do amor de Deus e das preciosas verdades da redenção, seu próprio coração seria refrigerado, ao mesmo tempo que levariam refrigério uns aos outros. Devemos aprender diariamente de nosso Pai Celeste, alcançando nova experiência de sua graça. Desejaremos então falar acerca de seu amor, e assim fazendo, nosso próprio coração crescerá em ânimo e fervor. Se pensássemos e falássemos mais em Jesus e menos em nós mesmos, teríamos muito mais de sua presença. Que coisa gostosa. Se pensássemos em Deus ao menos tantas vezes quantas vemos suas demonstrações de cuidado por nós, havíamos de tê-lo sempre em mente, deleitando-nos em falar a seu respeito e em louvá-lo. Vocês entenderam essa frase? Toda vez que Deus fizer alguma coisa por você, pensa nele. É isso que está falando. Nós falamos sobre as coisas temporais, porque nelas nos interessamos. Falamos em nossos amigos, porque lhes temos amor. Com eles compartilhamos as dores e alegrias. Temos, no entanto, razões infinitamente maiores para amar a Deus do que os nossos amigos terrestres. E deveria ser a coisa mais natural do mundo dar-lhe o primeiro lugar em nossos pensamentos. Falar de sua bondade e de seu poder. Ao conceder-nos tão ricos dons, não era seu desígnio que estes nos absorvessem por tal forma mente e coração. Olha só, se Deus te deu um presente ao conceder-nos tão ricos dons, não era seu desígnio que estes nos absorvessem por tal forma mente e coração. Se Deus te deu um presente, meu querido, e esse presente está tomando o seu tempo, se Deus te deu um emprego e esse emprego está tomando a sua comunhão, Ele vai tirar esse presente de volta, tá? Porque foi Ele que deu, Ele pode tirar. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Jó?
Então, cuidado, tá? Se Deus te deu um relacionamento e esse relacionamento tomou o lugar do Senhor na sua vida, ele tira esse relacionamento da sua vida, tá? Então, tome cuidado. Às vezes é presente do Senhor e você está usando de uma maneira inadequada, igual uma criança que pega um skate ou pega uma bicicleta e vai descer a ladeira sem capacete e mete a cabeça no meio-fio. Então, para que você não faça isso, para que você não machuque a sua vida de tal forma que você não consiga mais se levantar, o Senhor vai tirar aquele presente que ele te deu, vai te colocar de castigo. Me dá aqui a bicicleta de volta porque você está sendo irresponsável. Tome cuidado com as bênçãos que Deus te dá. Um maior salário, não utilize para sua própria vaidade, tá bom? Um dom, não utilize para sua vaidade, tá bom? Então, ao conceder-nos tão ricos dons, não era seu desígnio que estes nos absorvessem por tal forma a mente e o coração, que nada nos restasse para lhe dar. Eles nos devem, ao contrário, fazer lembrar sempre dele, ligando-nos com laços de amor e gratidão a nosso celeste benfeitor. Vivemos muito apegados à terra. Ergamos o olhar para a porta aberta do santuário em cima, onde a luz da glória de Deus resplandece na face de Cristo, o qual pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Hebreus 7:25. Nós devemos louvar mais a Deus pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmos 107:8. Nossas devoções não deviam consistir só em pedir e receber. Não pensemos sempre em nossas necessidades, sem nunca nos ocuparmos com os benefícios recebidos. Não oramos demasiado, mas somos ainda mais econômicos em nossas ações de graças. Eita, aqui que pegou. Olha só, a gente ora pouco e a ação de graça é menos ainda. Esse é um pecado, tá bom? Esse é um pecado. A gente não ora demasiado e somos ainda mais econômicos em nossas ações de graças. Nós precisamos ter mais ações de graça. A ação, irmão, não é palavra só, tá? Ação é ação mesmo, igual eu falei ontem. Receber uma bênção do Senhor, leve uma oferta específica a respeito disso. Uma vitória em Cristo, Senhor. Eu estou dando uma oferta porque o Senhor me deu uma vitória sobre a pornografia. Aqui está, meu Deus, R$ 5.000 de presente para terminar, para comprar um ar-condicionado para a igreja, porque o Senhor me livrou da pornografia. Toda vez que você estiver na igreja e você ver aquele ar-condicionado e o vento gelado soprar no seu rosto, você vai lembrar: vitória em Cristo. Amém? Ação de graça é uma bênção. Use para você mesmo. Use, coloque planos para você trazer ofertas para Jesus, ofertas para o templo do Senhor. Abençoe a vida de alguém por uma vitória que você alcançou, entendeu? Estamos a receber continuamente as misericórdias de Deus e, no entanto, com pouco lhe exprimimos nosso reconhecimento, com pouco o louvamos pelo que por nós tem sido feito. O Senhor ordenou antigamente a Israel, quando se reuniam para seu culto: ali vocês vão comer perante o Senhor, vosso Deus. Ó, isso aqui é uma orientação para ter junto à panela, tá bom? Ali comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Deuteronômio 12:7. Aquilo que fazemos para a glória de Deus deve ser feito com alegria, hinos de louvor e ações, vou repetir, ações de graças. Os adventistas não praticam ações de graças, tá? Sabe quem pratica ação de graça? Judeu. Sabe por que judeu é rico? Aqui tem mais uma razão, não é só isso, tem outras coisas que a gente fala lá no nosso canal, mas aqui tem mais uma ação. O adventista foi bloqueado de fazer ação de graça. Satanás tirou essa bênção da gente. Voltemos, quebremos o reino do mal. Quebremos o reino do mal. Pratiquemos ações de graça. Reflitam em Salmo 100. Anota Salmo 100 aí para vocês lerem. Hoje, se vocês conseguirem ler a Bíblia hoje ainda, ao longo do dia, leiam em Salmo 100. Não com tristeza e aspecto sombrio. Nosso Deus é um terno e misericordioso Pai. Seu serviço não deve ser considerado como um exercício penoso e entristecedor. Deve ser uma honra adorar o Senhor e tomar parte em sua obra. Deus não quer que seus filhos, para quem preparou uma tão grande salvação, procedam como se ele fosse um duro e exigente feitor. E seu melhor amigo, é seu melhor amigo, né? E espera que, quando o adorem, possa estar com eles para os abençoar e confortar, enchendo-lhes o coração de alegria e de amor. Coloca aqui, ó, alegria. Deus quer que você tenha alegria e amor. O Senhor deseja que seus filhos encontrem conforto em seu serviço, achando mais prazer que fadiga em sua obra. Deseja que aqueles que o buscam para lhe render adoração levem consigo preciosos pensamentos acerca de seu cuidado e amor, a fim de poderem ser animados em todas as ocupações da vida diária e disporem de graça para lidar sincera e fielmente em todas as coisas. Irmãos, são 6:12 e a gente vai terminar aqui, ó. Esse aqui é o último parágrafo, tá bom? Nós estamos chegando no final. Precisamos congregar-nos em torno da cruz. Cristo
e ele crucificado. Eis o que deve constituir o tema de nossas meditações. E agora? O que que eu vou falar agora? Quem me conhece já sabe. O que que eu vou falar agora? Hã? Quem tá aqui todos os dias já sabe o que que eu vou falar agora, hein? Mateus 27, do 24 ao 54. Nós precisamos refletir em Cristo crucificado. Mateus 27, do 24 ao 54 vai curar você da sua depressão. Mateus 27, do 24 ao 54 vai curar você da sua angústia e também da sua mágoa para com os outros. Mateus 27, do 24 ao 54. Nossas conversas, nossas mais gratas emoções. Nós devemos conservar em mente todas as bênçãos que recebemos de Deus. E ao compreendermos o grande amor que nos tem, havemos de nos sentir atraídos a confiar tudo às mãos que foram por nós cravadas na cruz. E para terminar, meus queridos, leiam comigo. A alma pode ascender para mais perto do céu nas asas do louvor. Deus é adorado com hinos e músicas nas cortes celestes, e ao exprimir-lhe a nossa gratidão, estamos nos aproximando do culto que lhe é prestado pelas hostes celestes. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Salmos 50, 23. Você quer glorificar Deus? Eleve louvores ao Senhor. Cheguemos, pois, com reverente alegria a nosso Criador, com ações de graças e voz de melodia. Isaías 51, 3. Que coisa maravilhosa você poder ter a oportunidade de viver tão feliz, tão alegre. Esse é o convite do Senhor para você. O cristão tem que ser feliz, é uma obrigação e um privilégio. É uma obrigação e privilégio sermos felizes porque nós temos um Cristo que nos tira do lamaçal do pecado, nos tira, diminui até as consequências do nosso pecado, louvado seja o Senhor. E continuamente nós devemos estar orando, dando presentes para Jesus e dando presente aos outros. Lembra que Jesus falou assim, quando você fizer isso para os outros, está fazendo para mim, né? Então você quer abençoar a vida de alguém por algo, uma vitória que Cristo Jesus te deu, e também voz de melodia, constantemente cantando e agradecendo a Deus pelo que ele é e pelo que ele fez e pelo que ele fará. Amém? Amém. Meus queridos, chegamos ao final do capítulo 11. Que Deus seja louvado, nós conseguimos, 6h15. Glória a Deus pelo presente que ele tem para cada um de nós, para mim e para você. Amém, amém. Grande é o nosso Deus, Vitor. E nós caminhamos aí para o último capítulo, né? E é a certeza da vitória. Nós vamos, então, nesse momento, fazer a oração para a transição de bloco. Você pode orar? Ou gostaria que eu Eu, orasse eu, ou que alguém... eu acho que a internet já está mais estável, então eu vou orar assim. Antes eu estava com um pouco de receio, falando que eu não ia orar, estava pensando aqui na minha cabeça, mas agora já está estável, com fé a gente vai orar, eu vou conseguir orar assim. Amém. Amém. Então você ora e a irmã Dalvani faz a oração cantada na sequência. Vamos ter duas orações, apesar de quanto mais oração, mais poder, mas a gente tem orado aqui e você faz aí uma oração, a irmã Dalvani faz oração cantada e na sequência nós vamos ter uns minutinhos aí para comentarmos sobre Eu tô no a lobby do mensagem. hotel, irmãos. Vocês se lembram do episódio do avião? Lembra do episódio do avião? Então, Vocês se lembram? vamos orar, irmão. Vamos orar. Deus é contigo. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por sua misericórdia e pelo seu amor. Muito obrigado, Pai, porque em tudo nós vemos a sua mão, Pai. Até mesmo quando coisas acontecem que a gente não entende. Eu não sei qual a razão que o Senhor me fez sair do quarto do hotel. Eu tô aqui no lobby, ajoelhado. Mas, glórias a Deus, nós confiamos em Ti, Pai. O Senhor é bom, o Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor sabe o futuro desde o começo. E o Senhor sabe, Pai, toda vez que a gente está angustiado, toda vez que a gente está alegre, o Senhor ouve e se inclina para nós. Nós temos muitas vezes negligenciado isso, vivido de tal forma pensando no trabalho demais, ou pensando nas contas, ou pensando nos outros, e negligenciado nossa oração. Eu gostaria de pedir perdão em nome de Cristo Jesus por mim e pelos meus irmãos aqui, Pai. Quantos anos desperdiçados? Quantos anos desperdiçados? Meu Deus, a gente poderia estar com uma experiência cristã tão maravilhosa, uma experiência espiritual tão melhor do que nós temos hoje, se nós simplesmente tivéssemos vivido uma vida de oração desde que a gente tivesse saído do ventre da nossa mãe. Assim foi com Jesus, Pai. Sempre esteve em oração, sempre esteve em clamor, em comunhão direta contigo. E esse é o nosso desejo a partir de hoje, Pai. Muda a nossa vida e nossas prioridades. E que nós possamos estar sempre respirando um louvor a Ti, uma gratidão e um clamor para Ti, pedindo a Sua orientação em tudo que nós fizermos, meu Deus. Que essa seja a nossa nova realidade de vida, para mim e para os meus irmãos que estão aqui ouvindo, tanto ao vivo quanto no gravado. Nos dá esse presente, nos ensina a orar,
como os discípulos pediram. Nos ensina a andar em comunhão constante como Enoque, Pai, para que um dia o Senhor possa simplesmente falar: vamos para minha casa, é mais perto da minha casa do que a sua. Esse é meu pedido e meu agradecimento em nome de Cristo Jesus, com a fé e a certeza de que o Senhor já vai mudar nossa vida a partir de hoje e que nós teremos uma vida de oração e de constante comunhão contigo, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. 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 Glória a Deus. Meu Jesus num jardim está esperando, num lugar de eterna perfeição. Ele é luz e sua glória cintila nesse lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá desse lindo jardim de oração. Meu Jesus num jardim está esperando, onde vou suplicar-lhe perdão. Quero ouvi-lo falar de conforto nesse lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá desse lindo jardim de oração. Meu Jesus num jardim está esperando e convida o que sofre aflição para entrar e fruir seu descanso nesse lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá nesse lindo jardim de oração. Amém. 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 Deus seja louvado. Grande é o nosso Deus que tem nos dado essa alegria no coração, a alegria de louvá-lo, de estar na presença dele, né? Tem um hino do nosso cenário que diz que sempre alegre deve ser o viver do bom cristão. E eu sempre que me vem, eu sou uma pessoa muito nervosa. Quando eu conhecia essa verdade que nós buscamos viver hoje, tem um irmão, um ancião na igreja, que ele falava assim comigo: irmã, você é igual uma pimentinha. Aí eu falei: irmão, eu sei que tem várias qualidades de pimenta, mas eu espero, eu sei que todas elas fazem muito mal. Eu já tinha aprendido um pouco sobre a pimenta, né? E eu não conhecia a pimenta caiena ainda. E eu mudei, né? Eu retornei às minhas origens, vim para o campo, para a casa do meu pai. E recentemente esse irmão também conseguiu vir para o campo, e hoje nós novamente congregamos no mesmo grupinho aqui. Eu moro num município bem pequenininho, eu vi o município nascer, assim, vamos dizer, né? E eu não sou tão velha assim. Essa semana eu faço 46 anos. É como diz o Vitor, né? Para os curiosos, eu sou bem jovem, me considero ainda uma menina, por isso que eu não cresci. E aí eu brinquei com ele, né? Falei: irmão, o senhor sempre me chamou de pimentinha e agora eu conheci a pimenta caiena, então eu já descobri que eu posso ser uma pimenta saudável. E ele falou assim: irmã, Deus vai convertendo. E é bom, né? É bom a gente ter essa experiência com Deus e a gente poder rejubilar e glorificar Deus por nos abençoar, por nos consagrar, nos transformar e nos mostrar que quanto mais crescemos na graça, ainda há mais
a ser revelado para nós, ainda ser mais a ser ofertado para nós, porque essa é a disposição do Senhor. Nos dá muito mais do que nós sabemos pedir. Está escrito. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus, porque hoje nós finalizamos esse capítulo do livro Caminhar a Cristo. Se eu mostrasse para vocês aqui o capítulo do meu livro, vocês iam ver. O meu livro está assim como o Vitor foi fazendo aí nas telas do seu computador. É todo marcado, de verde, de laranja, porque eu amo esse capítulo desse livro. Eu gosto de todos os capítulos do livro Caminhar a Cristo, mas esse da oração, eu penso que o Senhor Deus, Ele me colocou nesse caminho para orar. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer é orar, e eu ainda acho que eu oro muito pouco. Eu tenho todos esses recursos que o Vitor falou aí. Eu coloco o celular para despertar, eu tenho um tapetinho de oração, eu tenho vários cantos aqui na minha casa que eu transformo em lugares para estar na presença do Senhor, e o meu pai, ele já sabe. Ele tem algumas dificuldades mentais, assim, mas graças a Deus, no momento, ele está bem. E ele chega quando ele me vê aqui de joelho, ou então quando ele me vê de cabeça baixa. Antes ele perguntava, tá rezando? Meu pai é católico ainda, né? Mas em nome de Jesus, ele está no processo da transformação e eu creio que muito em breve eu testemunharei do selo dele em público com Deus. E antes dele descer à sepultura, eu creio que o meu pai ele vai ter mente suficiente para fazer uma escolha ao lado do Senhor e tomar uma posição mesmo diante das rechachas dos filhos, enfim. Então, eu não vejo nenhuma mãozinha levantada enquanto os irmãos se manifestam aí, nós temos poucos minutos. Vitor, eu já te deixo falar, tá bom? Eu quero Eu só queria te perguntar quando é que é seu aniversário, porque é o aniversário da minha filha também é essa semana. vamos rejubilar juntos. Dia 27. Dia 27 também, da Miami, da minha filha. Olha, vou ligar para a Gracinha para a gente orar. Eu nem Boa tenho contato coisa. com a Gracinha, né? Que Dia sabe, Boa 27 também sabe, coincidência. é o dia da minha neta. olha, irmã Zuleide, vamos congratular-nos juntas, né? Então, Então, eu minha quero ler. neta vai completar 7 anos. Deus abençoe. Amém, amém. Desculpa, eu me menti. Sem problema, irmã. Vamos aqui ler, então, o Salmo 100, né? Que foi a palavra indicada pelo Vitor nesta manhã, e nós estamos felizes, alegres, com o nosso coração. Juninha, A graça é Norma. Oi, Norminha. ei, amor, bom dia. Saudade de Bom, você. Como é que você está? eu tô bem, Norma. Deus te E você, abençoe, querida? viu? Se você quer fazer uma consideração, Norminha? Queria, rapidinho, para não Eu deixo atrasar. você em um minuto. Eu vou tentar ler em um minuto aqui o Salmo 100 e eu já abro para você, tá bom? Bom, meu amor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendeis-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja Deus pela fidelidade que Ele tem para conosco, mesmo às vezes nos desviamos. Nesta madrugada, eu acordei por volta das 4 e eu vi a chuva caindo e eu falei, misericórdia, Senhor, será se tem internet? E eu estava muito sonolenta, muito sonolenta. Levantei, orei e fui ao banheiro, voltei a dormir. Eu acho que eu não fosse dormir. Olhei no celular, era 4 horas e alguns minutinhos. Quando eu olhei o celular, depois de orar, depois de voltar do banheiro, eu falei, ai, Senhor, eu vou deitar aqui mais um pouquinho. Ao invés de levantar, né, e vim para o lugar onde eu deveria estar. E então eu peguei no sono sem dia. E quando eu acordei, já era 5 horas em ponto. Eu falei, Senhor, não acredito. E antes, porém, de entrar na sala, eu fiz meu momento com Deus e falei, Senhor, eu sei que o Senhor conduz todas as coisas. E
E aí vim para o céu, olhei no celular, né, não tinha nenhuma mensagem, e eu falei, certamente o Senhor está conduzindo. Quando eu entrei na sala, eu já vi a situação que a internet, lá onde o Vitor estava, também estava bem oscilante. Eu falei, Senhor, eu sei bem o que é isso. Então, por favor, dá-nos a alegria de nos consagrar nesta manhã em unidade. Porque eu sei que o Senhor pode nos consagrar individualmente, mas nós queremos nos consagrar em unidade, como temos feito todas as manhãs. E louvado seja Deus, porque aqui estamos. E já estamos para finalizar os nossos momentos aqui, e o Vitor está conosco. E eu louvo a Deus por isso. Norma, seja bem-vinda, querida. Pode abrir seu microfone. Vitor, depois da Norma, e se você quiser falar, e aí sim você volta a falar, tá, querida? Deus Bom, abençoe. Bom dia, bom Norminha, mais uma dia. vez. Bom dia, meus amores. Papai do céu abençoe cada um de vocês. Vitor, que delícia, meu Deus. Todos os dias é um banho de felicidade, de alegria, aprender tantas coisas novas, viu? Que Papai do céu continue te usando, querido. Que Papai do céu continue fazendo de você esse estandarte na obra dele, viu? Que Amém. como eles falam aí, né? A voz é sua palavra do Senhor. E todos os dias Deus surpreende a gente. É tão bom, é maravilhoso. E eu, assim, durante o dia eu assisto toda hora. Toda hora eu coloco, né? Como é que fala? É o link, né? Que a Aurenice manda para mim e passo por um tanto de gente. E essas semanas, né, esses dias, têm mudado a vida de muitas pessoas. Amém. E Deus seja aqui, louvado. amém. E aqui, Mensageiros da Esperança, página 40, né, diz: o Cristo crucificado deve ser o tema de nossas meditações, de nossas conversas e de nossas mais alegres emoções. Então, Cristo tem que estar em tudo para ter vida, né? Se eu vou dar uma receita de bolo, tem que colocar Cristo. Exatamente. Esses Exatamente. dias eu achei tão bonitinho, porque o filho falou comigo assim, mãe, quando eu chego em casa, eu não sei se eu ajoelho e oro, quando eu chego do serviço, eu não sei se eu ajoelho e oro, quando eu abro a porta, ou vou tomar um banho e comer alguma coisa, porque o nosso lar se tornou casa de Deus. Amém. Mas ele ficou Amém. se achando tão engraçado, ele falou, mãe, é estranho isso. E quando eu chego aqui, abro a porta, a vontade que eu tenho é de ajoelhar e orar. Eu fiquei feliz com isso, sabe? Amém. Eu fiquei feliz. E aqui também fala aqui também, né? Devemos abrir a sua palavra com reverência, como se estivéssemos em sua presença. Então, toda vez que a gente abre a palavra de Deus, é como se Deus estivesse falando com a gente. Aí isso é tão gostoso. Gente, dá uma sensação tão boa que a gente fica com vontade de ficar aqui e nem ir tomar café, não ir É verdade. almoçar, não ir jantar. Gente, dá vontade de ouvir, sabe? A gente esquece de tudo. A gente esquece, a gente entra assim num patamar tão gostoso. É como se a gente entrasse na sarça ardente, Deus estivesse ali quando a gente estuda a palavra de Deus. E a gente não tem vontade de sair. Eu falo, Senhor, eu tenho que sair, eu não quero sair, eu quero estudar mais e mais e É. mais. E isso me fez lembrar algo rapidinho que eu vou contar aqui. Eu fui com uma amiga minha num congresso. Aliás, nós estávamos lá de intruso, mas depois eu vi que não, Deus nos levou até lá. Só tinha pastores, né, e tal, mas nós fomos. Deus nos levou também junto com esses pastores. E engraçado, essa minha amiga, ela foi para pregar. E chegou o dia dela pregar, nós fizemos o propósito de todos os dias, 3 da manhã, nos acordarmos para orarmos. Então, todo dia, 3 da manhã, certinho, Deus despertava a mim e ela no mesmo horário para a gente orar. E a gente lia a Bíblia, lia a Bíblia, e orava, era aquela coisa gostosa, até às 6 da manhã, de 3 às 6, a gente lia a Bíblia e orava. Aí eu lembro um dia que eu acordei, e eu olhei para ela, ela não tinha acordado, eu falei, ai, Senhor, por que o Senhor não acordou ela junto comigo? Todos os dias o Senhor acorda. Aí eu fui para chamar ela, eu senti uma mão dizendo, não acorde. Sabe quando você sente assim uma mão te empurrando assim, dizendo,
e uma voz dizendo para você, não acorde ela. E eu não acordei, dobrei o joelho, orei sozinha aquele dia. Aí quando foi 6 horas da manhã, ela despertou. Eu falei, amiga, o que houve? Deus sempre te desperta junto comigo para a gente orar, e hoje orei sozinha. Ela disse, amiga, Deus me deu em sonhos toda a pregação que eu tenho que fazer hoje. Então, dia, naquele dia, Deus me usou como intercessora. Eu orei por ela e enquanto eu orava, Deus revelava a ela toda a pregação que ela deveria fazer naquele dia. Ah, que E benção. foi uma pregação tão linda, amados, que muita gente naquele dia foi à frente e aceitou Jesus chorando. Então Deus não queria que eu atrapalhasse, porque Ele estava revelando para ela a pregação que ela Bom dia, deveria Naval. falar. Oi? Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Fecha os microfones, por gentileza, amiga. Quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, mais Deus fala com você, fala através de sonhos, fala quando você está fazendo uma comida, de repente você para. Esses dias eu estava falando com Deus, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu estava varrendo a casa, falei, peraí, isso ainda é estranho. Aí eu vou parar e vou falar com Deus assim, de uma maneira mais reverente. Eu estou varrendo a casa e declarando para Deus, Senhor, eu já te falei que te amo, hoje eu quero falar de novo. Eu te falei pela manhã, eu quero falar agora à tarde. Senhor, eu quero, Senhor, para mim à tarde, à noite, todos os dias. Aí, de repente, eu peguei a vassourinha, deixei lá e falei, não, eu vou ajoelhar. Eu vou falar com Deus de uma maneira mais reverente. Aí, ajoelhei e comecei a me declarar para Deus. Então, assim, tudo que a gente fizer, as nossas conversas, nossas mais fortes emoções, tem que ter o toque do Senhor, o toque de Deus. Esses dias eu tô subindo a rua e estava descendo uma jovem, eu peguei e falei com ela, bom dia. Ai, depois eu queria te falar algo importante que vai mudar a sua vida. Ela, sério? Falei, sim, vá, se você puder, na minha casa, eu moro ali e tal. Ela falou, não, eu vou. Aí, na hora que eu entrei dentro de casa, passou um pouquinho, 5 minutinhos, ela estava lá. Eu quero saber o que é tão importante que você quer falar para mim. Aí eu abri a Bíblia lá em João, né, 3,16 e diz, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, que deu a vida por você. E naquele momento, esse versículo impactou essa menina. E ela depois me contou que ela tinha saído de casa, tentado suicídio. Então, assim, esse versículo mudou a vida dela, porque a partir daquele momento ela passou a ir lá e falar comigo, me fala mais outro. Aquele versículo mexeu comigo. E hoje ela está indo comigo à igreja, se preparando para o batismo agora na Semana Santa, por causa de um versículo. Um versículo muda a vida das pessoas, porque a palavra de Deus muda a vida das pessoas. A palavra de Deus é amor. Cada versículo é como se você jogasse um banho de amor nas pessoas. E eu louvo a Deus, Vitor, porque eu estou aprendendo demais, demais, demais. Eu louvo a Deus porque Amém. Ele é uma surpresa todos os Coisa dias na boa. nossa vida. Ai, é bom demais. E eu fico meditando em tudo que você fala. Tanta coisa que me impactou, muita coisa, que dava um livro. E aquele método de ler um versículo mais de uma vez, Deus fala comigo, toda vez que eu leio, eu faço uma pregação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa continuar sendo engrandecido na sua vida, querido. Que você continue sendo o perfume de Cristo a exalar. Deus te abençoe. Amém. Amém, Amém. amém. Deus seja louvado. Pode falar, Vitor, e a gente vai Não, tentar eu nem aí. tenho o que acrescentar, não. Só dar graças ao Senhor pela sua misericórdia. Oi? Não, não, não disse nada, pode falar. Talvez você esteja ouvindo aí o retorno, mas é só você Assim, dizendo mesmo. Pode falar. não, o que era para compartilhar hoje já compartilhamos, né? Ter fé que o Senhor sabe a razão de tudo que acontece, como acontece, né? E grato por a gente ter conseguido finalizar nossa leitura de hoje. Amém, amém. Também fiquei muito feliz e agradecida a Deus. Por isso eu quis ler o Salmo 100 que você havia indicado,
e eu já tinha deixado aqui aberto, e vou deixar marcado, porque eu quero voltar a ler nesse dia, porque Deus tem me ensinado a ter um coração grato e o tempo todo, até quando, às vezes, eu estou fazendo alguma coisa aqui na cozinha, a faca passa assim na pontinha do dedo, acontece alguma coisa, eu falo, Senhor, obrigado, o Senhor está me dando um livramento de algo pior. E o senhor está só me alertando. E não aconteceu nada, vai ficar tudo bem. E ali eu já pego alguma coisa e já passo ali um vinagre ou um limão e já não sangra, não infecciona. E amanhã já é um novo dia e está tudo certo, tudo resolvido na minha mão, não me impede de ministrar minhas aulas. E eu vou para o trabalho, porque eu também trabalho fora. Então, como o Vitor falou, nós não viemos para o campo para nos isolar. Já pensei várias vezes em deixar a sala de aula e talvez trabalhar remotamente, mas eu tenho orado ao Senhor e deixado Ele direcionar. O dia que Ele quiser, se assim for o desejo dEle, eu deixarei as salas de aula e me refugiarei nos braços dEle e irei aonde Ele mandar. Mas eu jamais pretendo deixar de trabalhar, porque a orientação que nós temos é essa: viver no campo e ir para as cidades pregar. E a cidade precisa da mensagem. E quem é que foi comissionado? Fui eu e você. Nós precisamos atender ao comando do Senhor. Se eu e você não falar, as pedras falarão. E eu não quero que as pedras me substituam, a não ser que seja a rocha, Cristo Jesus. E Ele não vai fazer um trabalho que Ele comissionou a mim e a você. Isso eu creio. Por isso eu oro todos os dias para que o Senhor me consagre cada um que aqui chega, para que ouçamos a sua voz e façamos o que Ele nos pede. Amém? Então, nós vamos finalizar. Eu não vejo aqui no chat. Aureis, você deu um ok aí no pedido do Vitor? Ah, sim, ela deu. Nós vamos tocar o hino. Minha casa será uma casa de bênção, né? Esse vai ser o hino final, após a oração. Quem vai se manifestar aí para a oração final? Antes, porém, eu quero falar aqui, né? O pedido que tem aqui, que veio lá do YouTube, da nossa irmã Sueli, e ela pede oração por Dalila, uma senhora que caiu, quebrou o fêmur, está hospitalizada, e também pela jovem Patrícia, que passou por cirurgia e está com complicações na recuperação. Nós já sabemos o poder de Deus e sabemos que Ele pode todas as coisas. Vamos orar para que essas duas pessoas, tanto a senhora Dalila quanto a Patrícia, elas compreendam e creiam que tudo é possível para quem crê, e nós vamos orar. E elas precisam entender o poder da oração, para que assim o Senhor faça o milagre que elas precisam, né? Assim também como nós. Irmã Dalvani, eu já estou orando pelo seu projeto, querida, e eu creio que para a honra e glória do nosso Deus, seja em Taiobeira, seja onde o Senhor mandar, o seu sonho se realizará, em nome de Jesus. E Deus, tudo é possível para aquele que crê, tá? Vamos passar o dia em oração, nós vamos amanhã iniciar o último capítulo do livro Caminho a Cristo, e já É o somos penúltimo vencedores. ainda. Amanhã ainda é o É o penúltimo, penúltimo? é o 12º, a gente vai... aí tem o 13º, né? São 13 no total. Tá, é verdade. Nós temos a alegria no Senhor, né? Nós temos, depois da vitória, nós temos alegria no Senhor. Obrigada, Vitor. Aí, Estamos dentro do cronograma. sim. Tudo certo. Já Temos o estou com capítulo 30. saudade, viu, irmão Vitor? Deus seja louvado. Aí, obrigado. Vou sentir falta também. Você vai vir, o Espírito Santo vai te acordar e vai falar, Vitor, olha, entra lá na sala, vai lá dar um oi para os irmãos, Exato. e você virá, em nome de Jesus. Então, quem vai orar para nós? Não vejo nenhuma manifestação.
Quer Vitor, que você eu pode oro, fazer a oração? Juninha? Juninha, quer que Oh, eu oro? obrigada. Obrigada, Norma. Eu Obrigada. oro. Deus seja louvado. Amém, amém. Vamos sim orar. Lembre de orar por esses pedidos. Vamos continuar o dia em oração uns pelos outros. Vitor, que Deus abençoe o seu trabalho aí no norte do país, querido. Abençoe a sua família lá aqui no sudeste, né? E que sejamos todos abençoados para a honra e glória do nosso Deus. E eu já me despeço aqui de vocês com o meu coração cheio de gratidão. E na sequência, a Aurê vai colocar o hino final para nos despedirmos de verdade. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Abraço a todos. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, como é bom falar contigo, Pai. Como é bom dobrar os nossos joelhos e nos jogarmos à tua presença, Pai, aos teus pés. Como é bom dizer te amamos, Pai. O Senhor é tudo para nós. Senhor, muito obrigado por esta festa, Pai, porque ouvir essas mensagens, ouvir a tua palavra pela manhã, é iniciar o dia com uma festa, Pai, uma festa espiritual, onde o nosso coração é alegrado, onde, Pai, nós temos o teu colo, onde, Pai, nós vemos que o Senhor é bom, é maravilhoso, é o Senhor quem tem nos sustentado, tem nos mantido de pé a cada prova, é o Senhor, Pai, que tem nos ensinado que sem o Senhor não podemos fazer nada, Pai. É o Senhor que conduz, Pai, o nosso dia. É o Senhor quem conduz, Pai, todas as coisas. A tua graça nunca nos falha, Pai. Todos os dias nós estamos em tuas mãos. Todos os dias nós podemos contar contigo nos momentos difíceis, nos momentos pelos quais, Pai, às vezes achamos que não vamos suportar. Senhor, vivemos num mundo em que o inimigo dominou, mas mesmo assim, Pai, nós te louvamos, porque mesmo estando num mundo assim, nós vemos, Pai, o teu amor, nós vemos, Pai, a tua graça, a tua benevolência, a tua bondade nas nossas vidas todos os dias, Pai, todos os dias, Pai, nós presenciamos as surpresas, os milagres, a tua bondade, Pai, que é infinita. Obrigada, Pai, por esta manhã. Obrigado, Pai, por nos despertar. Obrigado, Pai, pelo sacrifício na cruz. Obrigado, Pai, pela vida do Vitor e sua família. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem usado ele, Senhor, para nos ensinar tantas coisas, Senhor. Tantas coisas, Pai, inúmeras coisas, Senhor. Muito obrigado pela vida dele. Que ele continue, Pai, sendo esse perfume a exalar. Onde ele pisar a planta dos pés, Pai. Que as pessoas possam ver que há um Deus na vida dele e possam sentir esse amor maravilhoso, benigno e misericordioso. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque a tua palavra sempre nos inspira, nos mostra, Pai, como imperfeito nós somos e necessitamos da tua bondade e da tua fidelidade e do teu perdão. Ajuda-nos nesse dia, Pai, a trilhar os caminhos que o Senhor mandar. Senhor, ajuda-nos para que possamos fazer do Senhor o nosso tudo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, de uma forma especial, meditar em Ti, falar do Teu amor, mostrar para as pessoas como é bom ser apaixonados por Ti, Senhor. Porque sem o Senhor, Pai, não há vida, não há nada. Senhor, nos ajude, Pai, a não desviarmos, Pai, daqueles propósitos que o Senhor tem para nós. Nos coloque no centro dos teus desejos para nós. Nos torne um contigo, Senhor. Nos torne um contigo, para que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, Pai.
e fazermos de acordo com a tua vontade. Inspira-nos, Senhor, transforma-nos, vivifica-nos, Senhor. Faça-nos semelhante a ti, Pai, pois nós queremos fazer a tua vontade. Mesmo, Pai, que às vezes temos dificuldades, mas nós queremos estar sempre no centro dos teus desejos para nós. Dai-nos um dia na tua presença, Pai. Nos ensina a ser mais ainda apaixonados por ti e direcionados pelo teu Espírito Santo. Fortaleça a nossa fé, mude o nosso caráter, muda a nossa personalidade, Pai. Nos torne semelhantes a ti. Pedimos que o Senhor esteja conosco sempre, Pai, sempre, sempre, sempre. Não nos deixe, Pai, por favor, de maneira nenhuma, Pai, intervenha até se preciso no nosso livre-arbítrio, mas nos ajude, Pai, a perseverar em teus caminhos até que o Senhor volte para nós. Toma-nos em teus braços de amor, nós nos entregamos a ti. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. Nos ajude a colocarmos em prática. Em nome do Senhor Jesus, nosso guia, nossa luz. Nós chamamos Jesus. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, fiquem todos com Deus. Um bom dia, que Deus abençoe a todos. Até amanhã, com a graça de Deus. Amém. Até amanhã.